Rádio Freguesia de Belém. Para que todos se ouçam e sintam representados. Debaixo do chão, acordo abaixo de cão. Ainda é de madrugada, como um prato de nada. Corro para apanhar o comboio, tanto frio que me dói o coração. Não sei se estive perto na estação do metro. Será que sou digno de São Sebastião? Só foi por 1 metro, já me dá um aperto. A faculdade não espera, eu de mala na mão. Tenho um diário, mas está vazio. Se eu pudesse voar por cima do rio, numa bicicleta e não na caminhoneta. Estou farto de ser semi-lisboeta. Semi-lisboeta. E pela janela vejo o habitual. São curvas e linhas de uma rota normal. E vida em vida, eu digo dia a dia é comprido na capital. Pensei pedir ajuda, mas ajuda para quê? Se é ajuda que atrapalha, eu saio sempre a perder. Eu ando perdido, mas sei bem onde estou. Numa rua sem sentido, é para aí que eu vou. Tenho um diário, mas está vazio. Se eu pudesse voar por cima do rio, numa bicicleta e não na caminhoneta. Estou farto de ser semi-lisboeta. Tantas caras novas, já não conheço a minha. Acabar um curso que trace a minha sina. Compor uma música, falta-me uma linha. Compor uma... Tenho um diário, mas está vazio. Se eu pudesse voar por cima do rio, numa bicicleta e não na caminhoneta. Estou farto de ser semi-lisboeta. Semi-lisboeta. Obrigado. Obrigado. Não queria cortar os vossos aplausos. Olá,
Olá, Olá. sogra Nora. Olá a todos, olá, obrigada por terem vindo. Eu sei que só vieram por causa do ar-condicionado, mas mesmo assim podem vir a passar uma boa tarde. Os Sogra Nora, que aqui estão, são uma história típica da mensagem. Ontem o Ferreira Fernandes falou um bocadinho sobre jornalismo, é jornalismo que vai aqui acontecer, e ele disse o seguinte: jornalismo é ir ao étimo, à essência, ao osso daquilo que estamos a fazer. Jornalismo vem de 3 linhas, 3 letrinhas apenas, JOR. JOR vem do francês jour, dia a dia, cotidiano, diário, época, data, o espaço de tempo em que vivemos. Mas dia também significa luz. Então, fazer jornalismo é dar luz ao que acontece à nossa volta. E foi mais ou menos isso que aconteceu convosco, não foi? Nós descobrimos esta canção, semi-lisboeta, como vocês ouviram, na internet, acho eu. Foi, não foi? O que é que esta canção quer dizer? No fundo, foi o Ricardo que escreveu esta canção em 2018, não é? Para aí, sim. Quando estavas a tirar o curso. Exato, eu lembro-me que estava numa aula do curso que estava a tirar, que era design, e não estava a apanhar grande coisa, não estava a conseguir estar ali concentrado, e comecei a escrever sobre o facto de ter esta rotina repetitiva de todos os dias de quem vive do outro lado do rio, nós somos do Seixal. Todos os dias a ir para Lisboa a fazer aquela rotina repetitiva dos transportes e tudo mais, então decidi escrever mesmo sobre isso. Eu lembro-me que depois fui até o caminho para casa a continuar a música, depois cheguei a casa, peguei na guitarra e saiu a Semi-Lisboeta, foi a nossa primeira canção. Exatamente, e é isso mesmo, ou seja, é o que vai acontecer aqui neste palco. Esta é apenas a primeira história. Nós vamos ter aqui, sobretudo, Lisboa, não é? Que é aquilo que nós fazemos, aquilo que a mensagem faz há 5 anos. Descobrir as histórias que os lisboetas não conhecem, mostrar os lisboetas uns aos outros. Nós temos uma pessoa que nos disse uma vez, uma leitora nossa, que disse que a mensagem era uma espécie de óculos que ela punha para ver Lisboa. E é um bocado isso que nós temos tentado ser. Foram, nestes 5 anos da mensagem, foram 2.800 histórias, mais de 2,5 milhões de leitores. E aqui fazemos o mesmo que fazemos no dia-a-dia, mas ao vivo. Estas histórias que vocês vão ver aqui não são histórias ficcionadas, não são ficção, por isso é que este festival que nós estamos a acabar chama-se Festival Histórias Verdadeiras, porque todas as histórias foram descobertas para já, investigadas por nós, mas também curadas por nós, investigadas por nós, verificadas por nós e depois trabalhadas com as pessoas. E com eles não, claro que nós não percebemos nada de música, eles é que sabem, mas as outras todas são histórias que nós curamos com as pessoas que as vão contar, e preparem-se porque vai ser mesmo muito bom. E o Sogra Nora, que entretanto vão cantar mais uma música que eu não sei qual é, porque eles não disseram, mas que vão dizer agora. Sim, nós vamos cantar uma música do nosso primeiro e último álbum que lançámos o ano passado. Desde já que também queremos agradecer à mensagem pelo convite novamente. Já é o segundo, nós adoramos vir. E nós adoramos que vocês venham, obrigada. E pronto, este álbum que nós lançámos tem esta componente toda, é muito mais à volta do nosso crescimento pessoal. Nós crescemos os 3 juntos, conhecemos-nos a jogar basquete quando éramos miúdos, no Seixal, exatamente. E esse álbum fala um pouco sobre este crescimento e esta chegada a uma fase um pouco mais jovens adultos e essas reflexões que vêm com isso. A música que vamos trazer, a segunda música que vamos trazer hoje, chama-se O Fumo e é a música que fecha o álbum. Escolhemos esta música também pelo seu caráter, é a nossa única música com um caráter um pouco mais interventivo, que fala um pouco sobre... nós estarmos a descobrir como é que o mundo funciona, a ganância que existe também e o ego pessoal e pronto, nós os 3 um bocado a descobrir o mundo e a abrir os olhos dessa forma e a perceber o que é que existe. Nós também temos muito orgulho em fazer parte desse vosso momento da vossa vida. Antes de mais, queria dizer-vos que isto é o azar. É o último espetáculo deste festival que durou 2 dias e por isso tudo queremos muito agradecer ao CCB que nos apoiou e que nos host, não é? Que nos... digam lá. Acolheu, é isso mesmo, que nos acolheu e dizer-vos também que a Rádio Belém também está connosco lá fora. Este festival foi apoiado por uma série de entidades, entre elas o Goethe Institute, a Europa Criativa, a Visa Press e a Why Not Soda. E deixo-vos mais uma vez com o Sogra Nora e já volto. Obrigado. Vamos cavalgar.
de longe para cantar. Vim de longe para cantar. Já se vê ao longe a tapar o céu, em fumo sinais do que apodreceu. E ao aproximar, decoradas fachadas forjadas com espadas douradas cruzadas em X, em pedras mil cores que brilham em quem as tem mais. Todos podemos ver mais além, ofuscados pelo fumo, não vemos mais ninguém. Porta em porta, maçanetas, um trabalho ornamental. E passamos invisíveis, não brilhamos aqui. E ao analisar, vejo um povo franzido, escondido em si mesmo, porém bem polido ao olhar. Em pedras mil cores que brilham em quem as tem mais. Todos podemos ver mais além, ofuscados pelo fumo, não vemos mais ninguém. Todos podemos ver mais além, ofuscados pelo fumo, não vemos mais ninguém. Chegamos à fábrica das pedras desejadas, de onde o fumo vem. Estamos aqui para passar a mensagem a quem lhe convém. Quantas mais as pedras, mais o fumo. Quantas mais as pedras, mais o fumo. Quanto mais ostentas, menos vês. Quanto mais ostentas, menos vês. Todos podemos ver mais além. Ver mais além. E ninguém é mais que ninguém. Vim de longe para cantar. Fico cá de momento. Vim de longe para cantar. Fico cá de momento. Vim de longe para cantar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. A próxima história que vamos contar relembra-nos que Lisboa ainda está cheia de obstáculos para nós, para tanta gente, não nós próprios, mas muita gente. Mas também nos lembra, e por causa da pessoa em questão, que Lisboa é também, ou pode ser, um amor à prova de obstáculos. A nossa cronista Marta Canário percorre Lisboa com as suas rodas e registra com uma câmara fotográfica, muitas vezes arriscando a sua segurança em subidas e descidas alucinantes, um bocadinho maiores que esta, embora ela possa ser perigosa. Aqui. Quero-me desviar, sim. Vamos recebê-la e para já eu quero que lhe dê um grande salva de palmas pelo esforço que ela fez para estar aqui. Que é uma das minhas melhores amigas, para além da Mota. Ok. Muito bem. Primeiro agradecer aqui à Catarina e às Catarinas todo o apoio, o convite. É a segunda vez que venho e virei sempre que me convidarem. Dizer-vos que esta é uma... Já fiz isto algumas vezes, se calhar não com este formato, mas hoje para mim é importante porque tenho comigo uma pessoa, a minha acompanhante. É a minha sobrinha, a Carlota, a primeira vez que ela vem e é muito importante para mim. Portanto, este é um dia que eu vou recordar para sempre. Obrigada, Carlota, por teres vindo. E vou ler-vos aqui um bocadinho a minha história. Se me enganar, desculpem. Nasci em Lisboa, uma cidade linda, cheia de sol,
e acolhedora. Aos 15 anos, um acidente em casa deixou-me paraplégica. Um esquentador na casa de banho, uma janela e uma porta fechadas, uma casa vazia. Um banho demorado, um ar que passou de respirável a letal. Um diagnóstico tramado. Lesão medular, devido a uma intoxicação por monóxido de carbono. Gás que se formou naquela casa de banho e que eu respirei sem saber. Deixei de andar a 11 de março de 1991. Desde então, a cadeira de rodas passou a ser a minha melhor amiga, mas também, e tantas vezes, o meu maior limite. Cresci entre Alvalade e a margem sul, onde passei férias em criança e para onde fui viver há mais de 2 décadas. Atravesso o Tejo tantas vezes quantas que sinto que Lisboa ainda é minha, mesmo quando ela faz de tudo para que eu pense o contrário. Durante muitos anos, fui só mais uma entre milhões a correr contra o tempo, entre deadlines, reuniões e a vida de uma assessora de imprensa de uma empresa gigante que faz dinheiro pelo mundo. Mas há pouco mais de 2 anos, senti uma espécie de silêncio. Aquele silêncio que chega quando sentimos que nos falta qualquer coisa. E eu, que sempre gostei de contar histórias, percebi que precisava de encontrar uma nova forma de expressão, uma que viesse cá de dentro. Não larguei o trabalho, nem podia, mas fiz por encontrar mais espaço para encaixar uma paixão adormecida, a fotografia. Foi aí que agarrei numa câmara, não com a autoridade de quem estudou a técnica, mas com a intuição de quem sempre teve olho. Comecei a sair para fotografar tudo o que poderia acontecer à minha volta e que me despertasse o interesse. Registar a vida de Lisboa é das minhas voltas preferidas. Aquela que faço sentada ao nível dos olhos dos cães, das crianças e das pequenas, grandes coisas que a grande maioria, de pé, ignora. Fotografar tornou-se o meu escape, o meu grito, a minha forma mais crua de expressão. Escolhi a fotografia de rua porque, como eu, não gosto de poses, porque é espontânea, autêntica e não precisa de artifícios. Precisa só de presença, e disso eu gosto. Comigo levo a câmara, a cadeira e a minha mota, um dispositivo elétrico que me dá asas em forma de motor. Com ela, Lisboa torna-se mais pequena. Ainda que cheia de buracos, passeios impossíveis e rampas que são inclinações perfeitas para um skatepark. Mas lá vou conseguindo circular. Apesar de ser uma cidade maravilhosa, Lisboa tem ainda muito por onde melhorar. Por isso, preciso de escolher as minhas voltas com critério. Zonas com menos subidas assassinas, passeios mais generosos. Mesmo assim arrisco. Como daquela vez em que pedi ao meu táxi para me deixar em Alvalade e para me apanhar 8 horas depois em Belém. Um motorista que já me conhece olhou para mim e perguntou-me preocupado: "Tens a certeza?" E eu respondi: "Certeza já tenho poucas, mas esta tenho." Lisboa não é feita para quem roda, é feita para quem salta ou para quem se resigna. E eu não sou boa em nenhuma delas. E no que diz respeito à acessibilidade, uma nota. A luta não devia ser apenas das pessoas com deficiência, mas sim de todos. Porque um dia haveremos de precisar dela, mais cedo ou mais tarde. O tempo não perdoa e o mundo, tal como está, não está pensado para quem se move de forma diferente. Por isso reforço, este devia ser um tema de todos. Porque a acessibilidade não devia ser um luxo nem um favor. Devia ser uma evidência, uma regra, um direito. Já subi ruas de bairro alto com o coração nas mãos e os pneus a deitarem fumo, só porque vi um puta jogar a bola em contraluz e sabia que aquela foto valia a escalada. Já fui chamada de tuk-tuk por um turista graçolas, que já me vi sozinha no meio de uma subida armadilhada de calçada portuguesa bem polidinha, esse grande património nacional que odeia rodas e não só, e que eu também dispenso. Mas volto sempre.
Volto porque quando chego ao topo de uma rua e vejo a luz dourada do fim do dia, percebo que valeu cada abanão da cadeira, cada desvio forçado, cada só 5 minutos de um carro estacionado num passeio que não devia, cada ai Jesus, Marta Canário, que vou dando pelo caminho. Volto porque as fotografias que trago na câmara contam histórias que ninguém mais conta. Da senhora das bifanas, há 30 anos na mesma esquina, do senhor que dorme embrulhado em si mesmo num banco de jardim, do grupo de adolescentes que ri só porque sim, das janelas abertas, das roupas penduradas nos estendais, dos olhares cruzados, de tudo o que vive e que tantas vezes passa despercebido. E volto também porque este processo de sair para fotografar, editar, partilhar e ver o mundo através da lente me devolve um pouco de mim. Publico o que gosto numa página no Instagram, que espero que passem todos a seguir. Chamo-lhe Marta Canário Fotos, um nome simples, porque já não complico nada na minha vida. Para onde vai este novo amor? Não sei. Só sei que é dos bons, porque me enche de energia e de sonhos, porque me faz levantar da cama com vontade, porque me dá aquela sensação de estar exatamente onde devo estar. Num lugar que é meu por direito, apesar de quem mandar na cidade se esquecer tantas vezes que eu existo. Pena que também não se esqueça do dinheiro que lá deixo. Por isso a vossa ajuda é importante. Da próxima vez que virem alguém a lutar contra um passeio, uma escada, uma porta estreita ou um olhar enviesado, lembrem-se, a luta pela acessibilidade não deve ser de uma minoria, deve ser de todos, porque ninguém está imune ao imprevisto. Quanto à minha cidade, Lisboa, tenho que me deixar viver e parar de me colocar obstáculos. Porque só uma cidade que cuida verdadeiramente dos seus, e eu sou dela, é uma cidade que merece ser vivida por todos. É por isso que eu luto. Pela liberdade de todos. Pelo meio, vou fotografando, contando histórias através de imagens e vivendo cada cantinho da minha cidade, esperando conseguir chegar cada vez mais longe. Obrigada. De onde vêm as palavras? Há palavras de Lisboa, o que é que acham? E quando temos medo das palavras que estão a mudar, será que estamos sozinhos? Será que somos os primeiros a fazê-lo? É sobre isso que o Marco Neves nos vai falar. Vocês devem conhecê-lo do Instagram, da televisão, da rádio, de tantos sítios da mensagem também. E aqui neste palco ele vai falar sobre palavras, como tão bem sabe e tão pouca gente sabe. Marco. Obrigado. Olá, deixa-me só pôr aqui o tempo para não me perder. Pronto, já gastei uns segundos só a pôr o tempo. Olá a todos e muito obrigado pelo convite para estar aqui a falar convosco de novo. Gostei muito de participar. Quando participei na mensagem ao vivo, penso que há 2 anos, e agora estou aqui com muito prazer de conversar sobre Lisboa e sobre palavras de Lisboa e sobre uma personagem. Quando me falaram e quando me disseram se eu queria vir aqui, eu pensei em muitas histórias sobre Lisboa e sobre a língua e sobre as palavras. Pensei, por exemplo, na mais antiga inscrição que se conhece com o nome de alguém em Lisboa, que terá mais de 2500 anos. A inscrição diz Uadbar, filho de Ibadar, parece ser o nome de Lisboeta mais antigo que se conhece, este Uadbar. Não sabemos nada sobre ele, mas sabemos que tem o nome escrito em caracteres fenícios, que está agora no museu, foi encontrado nas obras do Palácio de Cocolim, em 2014, e era uma história que eu gostava de contar. Mas não é essa que eu vou contar hoje. Também gostava muito de contar a história de um grupo de lisboetas que inventou uma palavra que nós usamos muitas vezes, que é pirilampo, mas também não vou contar essa história. Só para dizer que nós temos muitas histórias sobre palavras e a língua em Lisboa e sobre as outras línguas de Lisboa, porque Lisboa também tem mais línguas, não é só o português, mas decidi contar a história de um homem
que escreveu um livro. Eu tenho aqui uma edição recente desse livro. É um livro muito, muito curioso. Um livro que foi escrito em aproximadamente... Ele foi publicado em 1759, terá sido escrito em 1757, 58. Portanto, numa época em que tinham passado muito poucos anos do terremoto. E este livro tem esta particularidade. Se pensarmos bem, como é que nós podemos saber como é que era o calão das outras épocas, o calão lisboeta das várias épocas da nossa história? Nós não temos maneira, porque em geral quem escrevia para registar algum evento histórico, ou para escrever literatura, ou para escrever algum testamento de um rei. A escrita não era muito propícia a guardar o calão. E, por isso, nós temos pouco acesso ao calão das outras épocas. Aparece calão em alguma poesia, como nós sabemos, no teatro também aparece algum calão, mas depois temos algumas preciosidades como esta. Este livro foi escrito por Manuel José de Paiva, que decidiu usar um pseudónimo. O pseudónimo é dos melhores pseudónimos, se não o melhor pseudónimo que eu já ouvi, Silvestre Silvério da Silveira e Silva. Portanto, o senhor tinha uma obsessão com esses. E ele escreveu, com este pseudónimo, este livro Enfermidades da Língua. Reparem que isto foi escrito 2 anos depois do terremoto, mas ele não estava muito preocupado com o terremoto, ele estava preocupado com a língua portuguesa. Segundo ele, e segundo o que ele escreve neste livro, a língua portuguesa estava pela hora da morte. Já ninguém sabia falar, os jovens já não sabiam escrever nem falar, já as pessoas usam as expressões, já não se falava como se ia. E então ele decidiu escrever um livro para salvar a língua portuguesa. Como veem, esta queixa não é de agora, é uma queixa muito antiga. E escreveu um livro em que levava a língua ao médico, várias vezes. O livro são várias consultas da língua portuguesa deitada no divã no médico. E o médico ouvia a língua portuguesa e no final dava sempre a mesma receita: calce. Não vale a pena falar. E esta receita está na capa, aliás. Se nós virmos a capa, diz lá: enfermidades da língua e arte que a ensina a emudecer para melhorar. O português estava tão mau que a única forma de salvarmos a língua era não falarmos, porque já não havia nada a fazer. Pode ser que depois, mais tarde, as coisas melhorassem. Ele, além disto, além deste discurso muito engraçado e muito bem escrito, eu não concordo nada com o que ele diz, mas ele escreve muito bem, ele também decidiu andar pelas ruas a registar expressões de que não gostava. Expressões que deveriam ser eliminadas da língua portuguesa. E registou 4.000 expressões e palavras. 4.000 expressões e palavras é uma grande parte da língua. Portanto, ele queria mesmo eliminar uma grande parte da língua. Ao fazer isto, ele acabou por salvar muitas destas expressões e por nos dar uma fotografia do que era o calão lisboeta, e não só lisboeta, mas também certamente do resto do país, da época do terremoto. E reparem só na personagem, portanto, a cidade destruída à volta, e ele andava pela rua a apontar as expressões esquisitas que ouvia. Portanto, era uma pessoa bastante interessada na questão. E eu decidi trazer-vos aqui algumas destas expressões só para ouvirmos um pouco do que era o calão da época do terremoto. Algumas delas estão aí, não sei se alguém quer procurar um papel que tenha ao lado ou de baixo, não sei se alguém se sentou por cima, em cima do... Alguém quer dizer? Se quiser. Deus te prega os piolhos e uma parede. Pronto. Ou numa parede, ou de uma parede. Aqui há uma expressão muito que nós não usamos. Eu acho que ninguém usa esta. Outra. Podemos... Custou-lhe os olhos da cara. É interessante, porque nós usamos todos os dias ainda hoje. E se nós disséssemos, se alguém me dissesse no século XVIII, alguém diria custou-lhe os olhos da cara, eu ficaria surpreendido por nós percebermos que no século XVIII já era assim. Mas vamos continuar. Mas alguém tem... Bimbalhada. Portanto, bimbalhada já era uma expressão, portanto, já tínhamos bimbalhada no século XVIII, logo a seguir ao terremoto. Mais alguém? Já temos 3, são... Bumba catumba. Como é que é? Bumba catumba. Ninguém faz ideia do que é que isto queria dizer. Está lá. Isto são mais, já lá chegamos. mais outra? Uma nova? Sim. Anda com a creca à mostra. E ninguém faz ideia do que é esta creca. Há várias teorias do que é que seria careca, talvez seria careca ou então outra coisa qualquer. Não vamos agora aprofundar o tema. Mas temos, por exemplo, afincou-lhe 4 lambadas. Eu nunca diria, antes de ler este livro, que alguém dissesse lambadas no século XVIII, logo a seguir ao terremoto. Temos ficou mamado, também no século XVIII. As pessoas depois do terremoto precisavam de alguma coisa para se distraírem. Vai guardar os pintos ao cura, migou-lhe os focinhos e mamou-lhe o dinheiro. Portanto, tudo isto é calão do século XVIII.
É verdade que há quem diga, o editor deste livro, desta edição que foi 2024, das Enfermidades da Língua, defende que ele, na verdade, gostava muito destas expressões, que tudo isto é uma brincadeira e que o que o Manuel José de Paiva queria era poder escrever estas expressões sem que a censura lhe dissesse alguma coisa. Poder escrever migolhos focinhos sem que a censura da época lhe impedisse. Ele está a dizer, então, eu estou a tentar que as pessoas não digam isto, portanto não podem censurar. É possível que seja. Nós não temos... Há umas pessoas que se inclinam para a teoria de que isto é mesmo... que ele defendia mesmo a eliminação destas 4.000 expressões, outras defendem que não. Talvez até fosse uma espécie de mistura das duas. Ele gostava e não gostava ao mesmo tempo. Mas a verdade é que fotografou o calão de Lisboa do século XVIII e nós aqui conseguimos ver como é que um lisboeta do século XVIII falava na rua. Não quando se punha a escrever, mas como é que falava na rua. Há outras expressões que vocês podem encontrar por aqui. Por exemplo... Meteu o Rocio na Rua da Betesga é a primeira vez que aparece aqui neste livro, portanto já sabemos que em 1757 pelo menos já se usava essa expressão. Temos também, por exemplo, bicho carpinteiro, é a primeira vez que aparece aqui. E temos mais umas quantas expressões que nós hoje não estranharíamos, mas que podemos nem sequer, como é que eu ia dizer, nem sequer conseguimos compreender, outros compreendemos muito bem. É um livro delicioso e mostra-nos bem como é que eu ia dizer... Mostra-nos bem várias coisas. Mostra-nos que este calão sempre existiu. Mostra-nos que as pessoas na rua são muito imaginativas, portanto conseguem imaginar muitas expressões. Mostra-nos que Lisboa sempre foi uma cidade bastante viva e bastante, como é que eu ia dizer, bastante animada e às vezes cheia de fúria. E mostra-nos que sempre houve pessoas também preocupadas com isto e interessadas na língua portuguesa, interessadas na forma como nós falamos. É essa a pequena preciosidade que nós temos neste livro, de um lisboeta, logo a seguir ao terremoto, que andou a tentar salvar a língua, impedindo-a de ser usada e, na verdade, acabou por salvar a língua porque a registou e nós aqui temos uma pequena fotografia do que era a Lisboa ouvida no século XVIII. Muito obrigado. E depois hei de vos contar a história do pirilampo no outro dia, pode ser? Obrigado. Se quiser. Obrigado.
Fernanda Sénia. Tá bom? Tudo bem? Este violino é muito mais que um violino. Este violino mudou a tua vida. Sinceramente. Conta lá. Literalmente, eu fico sem palavras, né, quando pergunta sobre este violino. Bom, este violino tem um nome, chama-se Damon. Se alguém aqui já viu a série de The Vampire Diaries, Diário de um Vampiro, alguém já viu? Já, não é? Pronto. Damon por quê? Porque é uma personagem que me cativou muito na série. Como posso explicar, entre aspas? Ele parecia ser um desumano, mas ele era muito amoroso, tinha muito amor pelo irmão. Então, por que este nome no meu violino? Porque, digamos assim, por mais... Epá, fico sem palavras para poder expressar. Ou seja, todas as vezes que eu toco o violino, normalmente tem a ver muito com as minhas emoções. Se eu estiver triste, eu toco. Se eu estiver irritado, eu toco. Se eu estiver sentir coisas que eu não consigo explicar, eu toco também. Então, é que por isso essa relação aqui com o Damon. Ele era uma personagem do tipo, todas as vezes que ele parecia meio fora de si, ele saía e levava o terror. Só que em vez de levar o terror, eu levo a música como uma forma de unir as pessoas, independentemente de onde eu estiver. Eu estou a falar de uma coisa mais prática, que é a história. Deixa-me ficar com isto, porque é mais fácil para mim, não tenho nada na mão. Nós conhecemos o Fernando na mensagem quando alguém partilhou um vídeo, uma fotografia na internet, em que o Fernando estava a tocar violino no logradouro do continente da Praça de Alvalade. Aí está ele a tocar. Foi uma vizinha que viu e que fotografou e que filmou, e nós fomos contar a história e descobrimos que havia uma história por trás desta história, porque o Fernando estava a precisar de um violino. Como é que era a história? Não vou ficar. Ok, então, explicando aqui bem essa história, pronto, conforme todo mundo sabe, né? Só música eu ouve, todo mundo está a me ver aqui com o violino na mão. Então, quando eu cheguei para Lisboa, pronto. Fernando veio de Angola. Certo, vim de Angola. Quando eu cheguei para Lisboa, eu queria, digamos assim, desenvolver a minha carreira musical. Então, eu tocava na rua e um desses dias eu decidi tocar para o Rocio. Na saída do metro, alguém esbarrou no meu violino, caiu e pronto, quebrou o violino. Então, eu disse que eu tinha que trabalhar para isso, para conseguir um novo violino. Pronto, eu trabalhava no continente, né? Mas só que eu não queria mexer no dinheiro que eu ganhava lá para poder comprar um novo violino, porque eu tinha, pronto, certas despesas e tudo mais. Eu vim aqui sozinho e era um pouquinho complicado. Então eu disse, olha, já que eu quero comprar um violino e tem a ver com música, então vou fazer com a música e ganhar dinheiro e trabalhar para comprar um violino. No caso, o mesmo violino que estava fraturado era o mesmo que eu treinava todos os dias para ver se eu conseguisse para fazer um... Para não desaprenderes. Para não desaprender. E mesmo assim, digamos assim, desculpa lá pela expressão, me tornei um pouquinho cínico e ir para as ruas e tocando para ver se eu conseguisse dinheiro. Mas apesar que já não, como posso dizer, não dava aquele som por causa da fratura que já tinha. Então, agora tinha que conciliar tempo para ensaiar e tempo de trabalho no continente. Tinha duas horas de pausa, então eu decidi, essas 2 horas de pausa, em vez de ficar sentado sem fazer nada, eu poderia estar a praticar para poder melhorar. E nas minhas folgas tentar sair e ver se conseguisse fazer alguma coisa. Então, um desses dias calhou que, pronto, na verdade faltavam apenas 15 minutos, porque a pausa demorou um pouco. Os 15 minutos eu decidia, 15 minutos já dá para fazer alguma coisa. Nem se for uma escala ou pelo menos uma nota, já melhorou muito. Então fui lá, estava a tocar, como é que é? A música Cinema Paradiso. Pois, sim, acho que Cinema Paradiso. Eu comecei a tocar e depois, faltavam 5 minutos, eu parei de tocar e eu vi, tipo, pessoas a baterem palmas. E eu não sabia de onde vêm essas palmas, de onde... Pronto, só que também eu estava muito focado que precisava voltar ao trabalho e não foquei muito. Foi. 2 dias depois, minha colega chegou no trabalho e disse, estás famoso? Estás famoso? Como assim estou famoso? Estás famoso? Está todo mundo a falar de ti. Fiquei... Deve estar a gozar comigo, não é? Então, eu estava a trabalhar na caixa, passou um cliente e disse, o nosso violinista. O nosso violinista? Como assim o nosso violinista? Pronto, não liguei muito, achei que pronto, alguém tinha falado. Passou outro, depois quando eram 17, 18, passou de novo uma outra senhora. Então o nosso violinista deu falar. Como?
tipo, eu comecei a me perguntar o que estava a se passar. Então, na segunda-feira, a minha colega pegou o vídeo, ou seja, que a senhora mostrou correto, publicou no Facebook e o vídeo se tornou muito viral. E ela... Depois apareceu lá o Álvaro, filho. É, certo. E depois contou toda a história que estava atrás do violino, que era que tu tinhas vindo de Angola para fazer música. Certo, certo. Então, pronto, eu fiquei sabendo que pô, eu me tornei famoso, não sabia que era famoso, né? E pronto, como posso dizer? Depois o Álvaro, certo, veio ter comigo dizendo: Olha, tens uma história interessante, nós podemos te ajudar com isso, não é? Conseguir um novo violino, fazer uma campanha de crowdfunding para ver se consegue arrecadar alguma coisa. Mas não foi preciso. Pá, mas não foi preciso. Porque o Gabriel, que estava aqui nesta imagem e que não pôde estar cá hoje, chegou lá, ele toca guitarra e ele chegou lá e disse-te que te ia dar um violino novo. Certo. Por acaso eu estava de... Nunca mais precisaste trabalhar no continente. É verdade. E por acaso eu estava de folga nesse dia, um colega meu ligou: Olha, tem aqui um senhor que disse que quer te comprar um violino. Quer me comprar um violino? Do nada? E eu assim, tá bom. Peguei, fui lá, eu cheguei lá, encontrei o Gabriel. Disse: Olha, meu amigo, tudo bem? Eu disse: Tudo. Olha, vou te comprar um violino. Não, tá a brincar comigo? Vou te comprar um violino. Que não, inacreditável. Vou te comprar um violino. Sabes onde vende um violino? Epá, fiquei no início, pensei que fosse uma pegadinha, não é? Epá, eu disse: existe uma escola de música no campo pequeno, acho que é Euromusic, alguma coisa assim, que vende alguns instrumentos musicais. Eu disse que por acaso ela já viu alguns instrumentos. Fomos até lá, mas os violinos que estavam lá todos não eram de qualidade, eram tipo iniciantes e tudo mais. E ele disse: Pá, esses violinos aqui não prestam. Você está com um violino e precisa de, digamos assim, de um som mais maduro para você poder crescer na carreira musical. Pronto, ele é músico, ele entende perfeitamente do que ele estava a dizer. Então ele disse: Olha, eu tenho um amigo meu que vende guitarras, não sei se lá tem música, tem violino, mas podemos chegar até lá. Acho que é em Alfragide, é uma escola, é uma loja que vende guitarras e outras coisas. A gente foi lá e, olha, E encontramos. está aqui. E está aqui. Fernando, tu vieste para Lisboa por causa disso, por causa do violino. O violino mudou a tua vida. Tu estavas em Angola e começaste a tocar numa orquestra na tua terra, que era? O nome da orquestra é a Orquestra Sinfónica Humanitária Jovem Luz. O motivo, certo, é em Benguela, que é pronto, uma das cidades lá de Angola. O motivo de vir para quê? É porque eu tinha com perspectiva de ganhar uma bolsa de estudo para uma universidade que me possibilitava continuar com o curso de psicologia e fazer música também ao mesmo tempo. Então eu tinha encontrado uma dessas na Roménia, mas agora para poder ir para lá, em Angola não me possibilitava, eu tinha que vir primeiro aqui e conseguir essa possibilidade. Mas, Mas pá, entretanto, pronto, estás a tocar por aí. pois, Já tens um grupo? já tenho um grupo por acaso, Threefold. Com mais músicos imigrantes? Certo, são todos eles imigrantes, só por coincidência. Não é nada porque. Pronto, então tem um pianista que por acaso é angolano também e o saxofonista que é Cabo Verde? Pronto, acho que é Cabo Verde, sim. Então nós agora formamos um grupo, 3 pessoas, pronto, um Sim, grupo. 3 pessoas já é um grupo. Pois, um grupo, formamos um grupo. Agora a gente atua mais em casamentos, aniversários, pedidos, serenatas, coisas assim mais tranquilas, né? É praticamente agora isso que a gente faz. Fernando, vais tocar mais uma, está bem? Ok. Pronto. Então, até já.
Assim como estar a passar no Chiado, não é? Enfim, os restaurantes, o preço da comida, o fim das tascas são das principais preocupações dos lisboetas, certo? São? Não são? São, não são? Pronto. A Catarina Moura e o Tiago Paes, um casal de jornalistas e... Pode ser gastrónomos? Não, é fuleiro, não é? Mas pronto, é isso. Gostam de comida e falam de comida. Vão mostrar-nos como há boas razões para gostar de maus restaurantes. Estamos a ambientar-nos, desculpem. Pronto, é isso mesmo. Nós passamos muito tempo a investigar sobre restaurantes, sobre a melhor comida em Lisboa, sobre o que é realmente o fabrico próprio e como o distinguir daquilo que já não é bem um fabrico próprio muito decente. Estudamos um bocadinho também para defender a bica na era do café de especialidade, não é? E isto é tudo para tentar dar as melhores recomendações de sítios onde comer aos nossos leitores. Mas a verdade é que depois na nossa vida pessoal nós acabamos por frequentar muitos cafés e muitos restaurantes que não recomendaríamos a ninguém e que poderíamos classificar como maus. Isto é um bocado clickbait o que o Tiago fez agora, porque, enfim, são maus restaurantes no sentido, não naquele sentido em que são insalubres, uma pessoa entra e perde o sopro da vida, não é tanto isso. Simplesmente são sítios que nós não recomendaríamos num artigo, porque se calhar, indo lá uma vez, um leitor que leu alguma coisa, algures, não vai retirar o bom que aqueles restaurantes têm daquela visita. É verdade, nós vamos a estes sítios porque achamos, nós, se repetirmos a visita uma e outra vez e atingirmos aquela patente máxima do cliente, que é o cliente habitual, nós vamos encontrar de certeza boas razões para gostar de maus restaurantes, que é isso que vamos falar aqui. Para mim, o grande exemplo deste tipo de estabelecimento é, pelo menos aquele em que eu penso primeiro, é o Luanda, um restaurante-café na interseção dos Estados Unidos da América com a Avenida de Roma. Eu não consigo lembrar-me de uma refeição boa que eu tenha tido no Luanda, assim, do início ao fim. Porque a sopa podia estar ok, mas o prato estava um bocado indecente, a tosta mista, então eu sinto-me mal estar a gastar saúde com a tosta mista do Luanda, não é? No entanto, tu passas lá a vida e muitas vezes chegas a casa e falas só sobre o que aconteceu no Luanda nessa tarde. Sim, pior do que isso, há dias em que eu penso, o que é que eu faria se o Luanda fechar? O que é que eu vou fazer da minha vida quando o Luanda fechar? Porque realmente eu passo lá há muito tempo, é um sítio que me faz muita companhia, é bastante perto da nossa casa. Eu sou freelancer, portanto às vezes passo lá uma tarde e é ainda daqueles restaurantes, daqueles cafés, aliás, daquela geração um bocado perdida em Lisboa, de grandes espaços onde as pessoas iam para conviver, para se encontrar, para estar juntas, para conversar, e ainda é isso que acontece hoje em dia lá. Todos os dias estão lá as mesmas pessoas, os reformados que se vão acumulando na sala, que vão juntando mesas a mesas, parece uma mesa de casamento às tantas que corta a circulação do Luanda, pais com os miúdos que acabaram de sair da escola e vão lá comer um bolo, e depois 2 ou 3 seres que estão lá para aproveitar o Wi-Fi, não é? Como eu. A maior parte das tardes. E eles não se chateiam se tu ficares lá, pedires um café e ficares lá a tarde toda a dar prejuízo eles à não casa. se chateiam, isso é excelente também, é que as pessoas lá são super simpáticas, que é uma coisa agradável no nosso dia-a-dia, não é? Nós termos pessoas a serem simpáticas connosco e vermos pessoas a serem simpáticas com outras pessoas, e lá isso de facto acontece. Mas isto, eu acho que a verdadeira razão porque eu gosto tanto de ir lá, além desta coisa de me fazer companhia, de ser perto de casa, da simpatia, é eu tenho acesso a um bairro, ao meu bairro, de uma maneira que eu não teria de outra forma. É um bocado uma maneira de eu furar o algoritmo, não é? Das minhas redes sociais, das pessoas que concordam todas comigo, que dizem todas o que eu quero ouvir, e ir para ali ouvir coisas que eu se calhar às tantas chocam-me um pouco, outras vezes surpreendem-me.
acaba por ser um retrato do meu bairro fora do que é estatístico ou do que é mediático. Eu tenho muito esta ideia de que o bairro onde eu moro, que é ali Arieiro, Alvalade, é um bairro muito conservador, às vezes um bocado, pode ser idoso, não é? Com uma demografia um bocado idosa. E ali, de facto, estão lá essas pessoas, eu ouço-as ter conversas conservadoras, estão lá essas senhoras com o cabelo armado, muito pintadas, com os óculos de sol XXL, tipo Amália Rodrigues, os ex-generais que ainda fizeram parte, ainda lidaram com a guerra colonial, mas depois também está lá um senhor de 70 anos que é poliamoroso e que gosta de fazer assim umas reuniões lá no Luanda para tentar cativar conhecidos para esta causa, não é? Das pessoas que têm várias relações ao mesmo tempo, uma causa muito nobre. Por isso, dá para construir e destruir preconceitos. É verdade, é verdade. Isto é uma história verdadeira mesmo. Tudo é verdadeiro aqui. Pronto, tu gostas de ir ao Luanda por causa dessa ideia de bairro e que permite construir acerca do bairro. E eu gosto de ir a um sítio que é muito perto do Luanda, fica uns metros mais à frente, na Avenida de Roma, por causa de uma certa ideia de cidade que está a desaparecer. Menos lá, aquele sítio conserva um bocadinho essa cidade que eu considero que está a desaparecer. Eu estou a falar do Fruto Almeidas. Que é uma cidade que tinha boas marquises, não é? Exatamente, já não se fazem marquises como antigamente, mas não só, também tem a ver com este neon que aqui vemos só a parte da cafetaria e que estes neons também estão a desaparecer por Lisboa, já não se fazem estes neons, já só há uma casa que os faz, e hoje em dia até associamos mais a projetos que recolhem estes neons como parte de um espólio da cidade do que propriamente aos negócios que os tinham antigamente. Também há cor, porque se vocês repararem a esplanada é muito colorida e hoje em dia nós vivemos numa cidade que é toda branca, cinzenta ou tons pastel, como manda o Pinterest. Todos os avisos que dizem que não se pode pagar com multibanco, que só nesta marquise são mais de 10, e que indicia uma certa aversão à modernidade, que é uma coisa muito idiosincrática que nós também não encontramos hoje em dia. Pronto, faz parte das razões. E depois há também a comida, não é? Que muita gente adora os pastéis de massa tenra, pessoalmente fazem parte dessa ideia de cidade que eu acho que devia desaparecer. Pronto, isto pode ser polémico, Desculpem. Eu também não gosto dos pastéis de massa tenra, acho que são assim um bocadinho maçudos. E desinteressantes, também não gosto muito das sopas, pronto. E os salada bolos, russa. A salada russa também não é muito boa. Os bolos é a única coisa que é realmente boa no Fruto Almeida, só que a pessoa não pode comer bolos cada vez que lá vai, não é? Porque senão... São sempre muito sazonais aqueles morangos. Estão sempre eles têm época. morangos o ano inteiro, não sei como é que fazem, mas conseguem ter morangos o ano inteiro. Mas pronto, o que é que também me atrai aqui? É que os empregados são realmente muito sisudos, muito antipáticos. E isso num sítio onde as pessoas tendem a ser falsamente simpáticas contigo e que importaram um bocado aquela cultura americana do olá, eu sou o João e vou tratar da vossa mesa hoje. Eu gosto muito desta ideia de pessoas que não sorriem para mim, não querem sorrir. À exceção de um empregado do Fruto Almeidas, que é o Toque, é muito simpático e que pronto, é a exceção que confirma a regra, e agora de uma rapariga que foi contratada há pouco tempo e que provavelmente enganou toda a gente durante o processo de recrutamento, porque ela é realmente muito, muito simpática. É verdade, a última vez que nós estivemos lá, que eu acho que foi esta semana, ela foi muito prestável connosco e eu fiquei simplesmente triste. Honestamente, eu fiquei muito triste. Por acaso, eu já vi um dos empregados mais sisudos do Fruto Almeidas sorrir. Infelizmente não foi no Fruto Almeidas, foi num outro café muito perto do Fruto Almeidas e de nossa casa, que é o Mimo de Roma, que é a que nós chamamos simplesmente o Sr. Silva. Sim, isto é um pequeníssimo café na nossa rua, que é o Sr. Silva, e que não é este café, isto é o Jacarepaguá, mas provavelmente nem há fotografias do Mimo de Roma, daí terem passado diretamente para esta. Aquilo é um café muito pequeno de um casal, que é o Sr. Silva e a Dona Lina, e que ao contrário, por exemplo, do Luanda, aquilo não convida nada a estar. Aquilo é um café mesmo muito pequeno, onde as pessoas só vão não trabalhar, mas se calhar fazer um intervalo no trabalho. É por isso que o senhor do Fruto Almeida estava lá a sorrir, não é? Porque não estava no trabalho.
Aquilo é um sítio realmente onde se vai rapidamente, mas eu, mais uma vez, gosto de estar lá pelo ambiente, ou de ir lá também rapidamente por tudo o que acontece lá, não é? Eu adoro o Sr. Silva sempre impecavelmente trajado, sempre com a sua camisa branca e com o seu avental sempre impecável. Adoro as conversas, não é? Das pessoas que já são, lá está, clientes habituais, como por exemplo um cliente habitual que eu adoro particularmente, que é um artista plástico, que é o Diogo, que aborda toda a gente que estiver no café individualmente com a frase: desculpe, é apreciador de arte? E mostra a sua arte. Sim, ele leva uma pasta e nós já lhe comprámos este quadro por 5 euros, este e outro, e ele disse que fazia um preço especial para o cliente portuguesinho. Que somos nós. Somos nós. Somos o portuguesinho. Estamos à espera que valorize, portanto, Diogo, força nisso. Isto leva-me a um dos grandes problemas desta coisa de gostar de estar em, entre aspas, maus restaurantes ou maus cafés, que é, nós queremos usufruir de tudo isto, não é? Do ambiente, das conversas, mas o que é que nós comemos enquanto lá estamos, não é? Temos que justificar estarmos lá. E no Mimo de Roma é especialmente complicado porque o café é o café mais queimado que vocês vão encontrar em Lisboa. Os bolos ele deve comprar aquilo numa panificadora e não são realmente bons. E depois ele tem umas empadas que têm ótimo aspecto, e sempre que eu vou lá e quero comer uma empada ele diz: não, já estão vendidas. Não pode. Eu nunca provei as empadas. Se calhar são aquelas coisinhas de plástico que os japoneses têm na montra para nós acharmos que é tão bom quanto aquela coisa de plástico, mas depois não existe realmente. Bem, para usufruir destes ambientes nós acabamos por repetir muitas vezes as visitas, não é? E por testar muito o menu. Acabamos por ir a tudo à procura da coisa menos sofrível. No Luanda, posso dizer-vos já que é a bola de carnes, é deliciosa. E também no inverno, à quinta-feira, a sopa de cozido, também é muito boa. Aqui no Mimo de Roma, para mim, é a sandes de queijo fresco. Pode parecer uma coisa comezinha, mas o queijo fresco é super fresco, a carcaça também. É uma das coisas favoritas para mim de comer na minha rua, incluindo a minha casa também. E quando eu faço aquele pedido, que inclusive o Sr. Silva já conhece, eu sinto-me realmente especial. Eu sinto que sou uma pessoa mais conhecedora do que as outras de todo o menu, um pouco mais iluminada também, porque eu já passei por muita coisa no Sr. Silva, eu já testei bastante o menu e eu não me vou deixar enganar por um risol que está na montra com bom ar, só porque ele tem bom ar, até porque eu sei que é mesmo só isso que ele tem, é ar. Portanto, é isto de saber no sítio mau o que é bom, para mim é um dos grandes privilégios de ser um cliente habitual. Isso não acontece no outro dos sítios que vamos falar aqui, que é o último sítio que vamos falar aqui. Isso, que é os rissóis maus, não é? Dos maus rissóis ou das coisas más em geral, que é o Jacaré-Paguá. Porque no Jacaré-Paguá, que é o café do Sr. António e do Celestino, do seu filho, é tudo bastante normal, não há nada mau, de facto. Mas é tudo normal. Logo, quando escrevemos sobre estes sítios, às vezes quando escrevemos para jornais ou para revistas, não o recomendaríamos com base nas empadas, com base nas tostas, com base na sandes de carne assada ou no bolo de bolacha. Eu por acaso discordo, porque eu acho que as empadas são mesmo deliciosas e inclusive adoro comer aquelas empadas. Quando entro, o Celestino já sabe que eu vou querer aquelas empadas. Eu gosto disso, eu adoro isso. Eu não sei se tu gostas das empadas ou se gostas dessa ideia de que o Celestino já sabe que tu vais gostar que tu vais querer as empadas, porque é isso que este café tem realmente especial, é eles tratarem-nos com uma intimidade, como se nós fôssemos de uma família que não vemos assim tantas vezes, mas de quem gostamos muito. E nós de facto entramos lá e ele pergunta por nós e já sabe o que é que nós vamos querer, e é muito engraçado ver a intimidade que eles têm com clientes do bairro, porque isto fica perto da secundária da Rainha Dona Leonor, e tem lá muitos professores, muitos miúdos, muitos velhotes que lhes confiam as chaves de casa, muita gente que pede que as encomendas sejam entregues lá. Inclusive depois dá para acompanhar a evolução da casa, onde o multibanco só chegou em 2025 e com muita resistência por parte do Sr. António, portanto também há aqui uma certa dinâmica que nós gostamos de acompanhar, e isto é o tipo de coisa que só se conquista ou só se entende de um sítio sendo um cliente habitual. Eu acho que, por outro lado, também aqui o Jacaré-Paguá é um bocado... denuncia que o nosso título, com esta ideia dos maus restaurantes, é um bocadinho provocatório, não é? Porque
aliás, como ficou bem patente no artigo do Álvaro Filho na mensagem sobre o Jacarepaguá, é a epítome do bom café de bairro. O sítio confiável, não só porque vais comer lá uma sopa quente, mas também pelas pessoas, não é? Depois, se nós trouxemos esta provocação para o título, mais tendo em conta a forma como as pessoas hoje em dia escolhem os sítios onde vão, consultam muitas redes sociais e a forma como esses sítios se vendem nas redes sociais, parece que há um modelo de restaurante ou de café que é ideal para todas as pessoas, é uma espécie de one size fits all. E isso passa por ter uma certa estética, pintar as paredes de branco ou de bege, ter uma emenda que oferece determinadas coisas, e isso diz-nos que, independentemente de quem somos, das nossas necessidades, da nossa personalidade, nós vamos sentir-nos bem naquele sítio. Estes estabelecimentos de que o Tiago está a falar, que nós poderemos considerar bons ou que nas redes sociais são passados como bons sítios, podem até ser bons, mas são bons no abstrato, não é? Porque depois no concreto do nosso dia-a-dia, às vezes eles não são para nós, são maus sítios. E reconhecer a beleza destes maus restaurantes e cafés, entre aspas, é perceber que há razões para eles serem bons para nós, não é? Sim, um sítio que é tecnicamente mau, que pode não ter as melhores coisas, pode ser muito bom para nós. E dar-nos ótimas razões para ir lá. Por isso, obrigada e longa vida aos maus restaurantes. É isso. Espera. Para quem quer seguir-vos e encontrar mais maus restaurantes, Maus e bons. como é que é? Instagram? Diz o teu Eu Instagrunho. O meu é Catarina Luís Moura, mas eu não sou muito ativa, não se preocupem. Ok, mas lá estarão estes bons restaurantes. Obrigada por estas lembranças fantásticas. Imaginem uma cena, imaginem um grupo de jovens que entra todos os dias numa esquadra de polícia. O que é que vão pensar? Vão pensar que vão ser detidos, certo? Pois não. Não é para isso que estes jovens entram nesta esquadra em Caxias ou Eiras. Para falar deste projeto Gira no Bairro, da Associação Mundos de Papel, eu vou chamar aqui ao palco, e perdoem-me eu estar a ler porque são mesmo muitos nomes, a Ana Santos, que é a coordenadora do projeto, o agente principal, Marco Silva, o Tiago Martins e o Afonso Monteiro. Sentem-se aqui. Podem pegar aí nesses microfones que estão atrás. Vocês... E a Catarina vai-me dar o dela. Obrigada. Se calhar vocês podem partilhar. São muito pequenos para precisarem do microfone. Ana, comece por si só para explicar. O que é que estes miúdos vão fazer à esquadra? Boa tarde a todos e obrigada já pelo vosso convite. Então, todos os dias a esquadra de Caxias abre-se à comunidade. E os jovens vão fazer diversas atividades, como estudar, fazer circo, dança, cidadania, arte e por aí fora. Quando a Ana teve esta ideia e bateu à porta da esquadra, o que é que recebeu como resposta? Incrivelmente, a PSP foi a parceira mais fácil de conquistar. No início, quando pensámos nisto e quando sonhei, porque esta ideia nasceu de um sonho, incrivelmente. Porquê? Eu, devido à minha profissão, sou psicocriminóloga e sempre trabalhei com percursos desviantes, com jovens em centro educativo e depois mais tarde no Chapitão, e havia uma aversão muito grande dos jovens à polícia. E quando trabalhava na zona de Caxias, noutra associação, quando percebi que a minha intervenção tinha chegado ao limite, chamei a polícia. E nesse momento desapareceram todos os jovens do projeto e eu fiquei sozinha para receber a polícia. A polícia também não chegou da melhor maneira e, portanto, eu fui fazer queixa à esquadra. Da polícia dos jovens, okay. De todos. E então, na altura, o chefe apresentou uma esquadra e eu vi um espaço incrível, completamente desocupado e desaproveitado, que poderia ser a casa de um projeto social. Agente principal, Marco Silva, como é que foi do vosso lado? Havia essa necessidade, sentiam essa necessidade de aproximar-se? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. E é o seguinte, eu sou a favor do policiamento de proximidade neste contexto, mas também não foi fácil começá-lo. Porquê? Porque
por hábito, as pessoas dizem mal da polícia, não gostam da polícia, o polícia é o mau, está aqui para nos prender, para nos autuar. E onde nós nos sentimos confortáveis, a 100% é dentro da nossa esquadra, que estamos na nossa segunda casa. E de um momento para o outro, a Ana teve a brilhante ideia de nós termos que abrir a nossa casa para meter pessoas desconhecidas que já há longos anos a relação não é a melhor. E eu acho que faz todo o sentido nós acolhermos as pessoas da comunidade e nos últimos 7 anos vê-se uma grande evolução, quer na nossa relação com eles, quer na deles com a nossa. Então pronto, o que é que fizeram para as pessoas perceberem? Porque nós conhecemos a história, foi contada na mensagem, mas a maior parte das pessoas que está aqui não conhece. Então a Ana chegou lá e pediu o quê? Uma sala? Pediu que eles fizessem alguma coisa com os miúdos, que estão aqui 2 deles? O que é que aconteceu? Bem, foram feitas diversas reuniões para mostrar que poderia ser interessante. Conhecíamos o espaço, foi preciso arranjar parceiros, arranjar o espaço. Eu e o Marco estamos... O espaço para quê? Para criar atividades e para que as crianças pudessem entrar na esquadra. Nós começámos com jovens mais velhos e, portanto, se calhar eu poderia dizer que estive num terreno minado durante 3 meses, porque os miúdos diziam muitas vezes, passa a expressão, aí não vou, os bofes vão tirar a pinta, eu não vou, e escondiam-se e não vão, e vinham e punham nomes diferentes daqueles que eram os nomes deles. Portanto, eu nem conhecia metade dos miúdos que assinavam, não eram os meus. E os polícias também acabavam por ter medo de eles agora vão conhecer as instalações, vão ouvir conversas que se calhar não podem, que é de índole policial, naturalmente, e portanto foi necessário mostrar a todas as partes que era possível convivermos e estarmos em conjunto se conversássemos, porque o que eu sinto e o que eu continuo a sentir é que há uma comunicação muito frágil entre o que são as forças de segurança e a comunidade. Tiago e Afonso, o que é que vocês fazem na esquadra? Não mexas. Por favor, agora sou eu a polícia, bofe, não vais mexer aí. O que é que vocês fazem na esquadra? Põe o microfone. Nós na esquadra, quando nós chegamos, somos sempre bem recebidos, gostamos disso. E o que é que fazem lá dentro? Que atividades? Temos circo. Circo? Sim. O quê? Treinamos malabarismo, apresentações, a dança. Temos o CAE, que acho que é um programa que se diz que nos ajuda muito nos estudos, com professores. Que é o CAE, ou seja, são os polícias que vos ajudam na escola? Não, são os professores que vão lá à esquadra, nos ajudam sempre nos estudos. Nos trabalhos de casa? Sim, ajudam-nos muito a subir as notas. Também temos o teatro, a dança... Afonso, queres dizer alguma coisa? Estás aí ansioso para falar? Conta lá. Não mexas em nada. Põe só o microfone à frente da boca. Bem, a primeira coisa que nós fazemos, estudamos, obviamente. Depois temos sempre uma hora do lanche para isso, que é por volta das 4, mais ou menos. E depois temos sempre atividades. Cada um escreve nas atividades que quer, são obrigatórias e cada atividade tem o seu dia. Quanto tempo é que vocês passam lá? Tipo, por dia? Por dia, mais ou menos. Depende da hora que nós chegamos. Pois claro. Primeiro. Mas tipo 2 horas, 3 horas? Um pouco mais. Um pouco mais. Passam a tarde inteira na esquadra? Sim. Tipo, a esquadra é a vossa segunda casa? Sim. Mais ou menos. Ok. E antes quem são os vossos... Marco, não ouça agora, está bem? Quem são os vossos polícias favoritos? A gente Marco e a gente André, que são os que... Sim. Ok. E são divertidos? É? Também tenho paciência. Tem paciência para vocês? Muito bem. Marco, como é que isto muda a vida de um polícia? É assim, isto muda bastante. Eu falo muitas vezes com a Ana. Eu sou a favor que devia ser obrigatório um polícia que venha começar a carreira policial passar 3, 4, 5, 6 meses num policiamento destes de proximidade. Não é um policiamento. Eles é que estão a policiar-vos, Eles é que estão-nos a policiar, certo. Mas porquê? Porque nós começamos a conhecer o que é que se passa dentro de um bairro, conhecemos a cultura, conhecemos o jovem, a dificuldade onde ele vem, conhecemos a pessoa em si. Sabe uma coisa? Ontem tivemos aqui o Prémio, que é um ativista de bairros e que também sabe muito do futebol de Lisboa, é um italiano que vive cá. Ele disse uma frase quando acabou e disse assim: os bairros são as pessoas. É isso. E se nós não conhecermos, não podemos olhar para todos os bairros da mesma maneira, cada um tem a sua especificidade, tem as suas pessoas, e nós no bairro não podemos
julgar, dizer assim, naquele bairro há só pessoas más. Não há pessoas más. Há pessoas que se levantam às 5, 6 da manhã, há pais de miúdos nossos que se levantam às 5 da manhã e regressam a casa às 11 da noite, e nós temos que também perceber isso, né? E nós, ao percebermos que o jovem anda na rua, não é um delinquente, ele anda na rua porque não tem outra hipótese. E nós acolhermos um jovem destes na esquadra, para mim, falo por mim, não falo por todos, não sei qual é a opinião dos outros, para mim é bastante gratificante. Porquê? Porque nós polícia, estamos a participar no futuro do jovem. Estamos a tentar levá-lo para o bom caminho. Nós, enquanto polícia, damos ações contra a violência doméstica, contra o bullying, consumos de risco. Aqui é antes de tudo isso, não é? Aqui é antes de tudo isso. Queria fazer uma última pergunta, que é fácil que as pessoas da sua esquadra fizessem isto? Foi fácil? Não foi fácil. O que é que diziam? Tanto que ao início, porque aquilo é umas quadras, tem a sua especificidade, que tem uma camarata mesmo encostado. E quando coincidiu com a abertura do projeto, termos a camarata praticamente cheia, com 20, 30 polícias. E a camarata serve como? Ninguém dorme das 8 às 5. Uns dormem durante a noite, outros durante a madrugada, conforme os turnos que vão fazendo. O simples facto de estarmos a abrir a esquadra a pessoas do bairro já nos criou assim alguma instabilidade. Os jovens a fazer barulho das 2 da tarde às 8 da noite, ainda pior. E havia polícias que não gostavam do projeto e com o tempo vieram a gostar, mas não foi fácil para mim. Inclusive deixei de falar para 2 ou 3 colegas meus até aos dias de hoje. Deixou de falar com os seus colegas? Deixei. Muito bem. Porque eles não queriam. Eles não queriam, eram contra, e eu acho que o argumento deles não é o correto. Não pode ser só porque sim. Temos que perceber mais as coisas. Afonso, estavas aí com vontade de dizer qualquer coisa, o que era? Não? Vocês dois querem... Alguma vez já vos passou pela cabeça ser polícias? A mim já passou, mas Já passou. não passou 100%, porque eu quero ir quero ser militar. Acho que tem mais ou menos uma química com a polícia. Então, Tem uma química? Sim, acho que é mais ou menos parecido, mas sinto-me mais atraído pelo lado militar. Muito bem, e tu, Afonso? A mim também, né? Acho que todas as crianças já tiveram mais ou menos a mesma ideia de ser polícia. Eu acho. Achas que as crianças que não frequentam as esquadras têm essa ideia? Acho. Que sempre que eu ouvi adultos a perguntar o que é que as crianças iam ser, muitos deles diziam que queriam ser polícias. Muito bem. Ana, isto podia ser... Todas as esquadras podiam ser assim. A Mundos de Papel adoraria que todas as quadras tivessem um gira no bairro, mas infelizmente não é um projeto fácil de implementar, ainda que hajam várias ideias e que seja algo que esteja nos nossos planos, mas são projetos muito complicados ao nível de financiamentos. Nós, inclusive, estamos dependentes de um financiamento público. Neste momento estamos na 9ª geração do programa Escolhas, portanto termina no dia 30 de setembro e, portanto, não sabemos bem, a partir do dia 30 não pode acabar, de setembro... Não. Faremos tudo para que não acabe, mas obviamente que estes projetos carecem sempre de apoios públicos e estamos sempre na luta. Valeu a pena? Sempre, todos os dias. Marco, o que é que o homem por trás da farda ganhou com isto tudo? O homem por trás da farda, fiquei mais sensível, como diz aqui a doutora Ana, mas é exatamente isso que nós pretendemos ali. Que o jovem perceba que por trás da farda está um homem que os ajuda a estudar, que os ajuda a brincar, que joga futebol, que tem família. E aí também havia essa parte que o cidadão não compreende. Também vamos ao centro educativo, não é só no bairro. E no centro educativo um dos jovens fez essa reflexão. Pois é, o polícia também tem família. E nós, quando vamos para casa e quando falamos em equipa, agora que acabou o ano letivo, havia ali uns miúdos que tinham muitas dificuldades, e eu vou para casa de coração cheio quando sei que o esforço que nós tivemos com aquela criança, ou com aqueles 3 ou 4 mais difíceis, acabaram o ano e passaram de ano. Para mim, vou super satisfeito. É por causa de histórias destas que nós existimos. Obrigada mesmo a todos. Obrigada. Muito obrigada.
Obrigada. Não foi difícil. Venham. Agora temos quase a acabar. E eu vou-vos pedir... Venham. Eu vou-vos pedir silêncio para o que vamos ouvir a seguir. O Nairon Dias e o Bernardo Santos. Senta-te à mesa que eu te preparo o jantar. Hoje vamos discutir quem sente mais saudades. Abro o vinho lentamente e decido em voltar, contando as tuas mentiras e eu finjo acreditar. Cada beijo é como uma pedra que batei, cara pelo vento para matar a saudade que seria para a eternidade. Mas a noite as saudades vai. E teus beijos quero mais, eu quero mais. E amor, e o amor. E então vai, depois eu vou voltar ao passado quando era amor e recordar quando a gente tanto se amou. E o amanhã, quando for embora, leva-me o teu cheiro. Se foi o culpado, não se amou. Tu não me quiseste, eu te implorei, agarrei-me aos teus pés e tu me ignoraste. Não vou desistir de ti, não quero olhar para trás, porque eu estou bem assim, feliz. Já conheço o teu olhar de arrependida de não teres dito sim naquele dia. E aí, eu gosto tanto de ti, eu gosto tanto de ti, eu gosto tanto de ti.
Obrigado, obrigado. Desculpa, Bernardo, mas eu vou falar com o Nairon. Esteja à sua vontade. Eu estava a ver a tua mão aí a bailar e estava a pensar, e este miúdo já faz isto há muito tempo. Já, desde pequenininho, que eu ia para a casa de um primo meu, né? Eu via sempre ele, desde pequenininho, sempre via tocar e sempre gostei da guitarra. Eu ia sempre para o meu quarto, sempre aprendia. Como? Ficava sempre assim, sempre a ver no YouTube e isso tudo. A ensaiar, sempre aprender. No sozinho. YouTube? Sozinho em casa? Sim, sozinho. Nunca tive uma aula mesmo de música, nunca tive. E gostas mesmo disto? Gosto, sou mesmo apaixonado por a guitarra flamenca. Quem são, assim, as tuas inspirações? Como é que te deu esta ideia de tocar música? Foi por causa do meu primo e Uhum. por causa do Nininho, que ele é do meu bairro, o Nininho. Então ele sempre me inspirou, eu também queria, eu sempre dizia assim, eu também um dia, se Deus quiser, eu também queria ser igual a ele. Igualzinho? Assim, famoso a dar concertos no Coliseu? Se Deus quiser, né? Claro que quer. Como é que podia não querer? E agora, tipo, o que é que tu fazes? Continuas a tocar no quarto ou tens feito concertos? Como é que é a tua vida? Sim, estou sempre lá no meu quartinho, sempre a ensaiar sempre, como sempre devia, né? Fico sempre aprendendo toques novos, cada vez mais estou sempre a subir. E se um dia o meu maior sonho é tocar num Coliseu. Eu acho que devias almejar o pavilhão Atlântico. O que é que achas? Não era uma má ideia. Não era má ideia. Querem tocar mais uma? Rapidinha? Só para acabarmos em beleza. Então vá. Só mais uma. Não estava no programa, mas estamos aqui a divertir-nos. Está bem? Vá. Não sei. Eu era tão feliz, acordei e adormeci. Meu amor chegou ao fim. Ai, porque eu era, ai, fã dos teus olhos, ai, fã dos teus cabelos, fã do teu sorriso. É tão linda quando sentas as borboletas. Sentado na tua cama te dói a cabeça de tanto pensar. Ai, neste mundo Te sei conquistar e ficas deitada dentro do teu quarto. Se rasgam as tuas lágrimas cada momento que juntos passamos. Ai, eu morro, ai da pena, porque era fã dos teus olhos, ai, fã do teu cabelo, fã do teu sorriso. Tinha aqui também era fã da vida. Não se foi embora. Estamos mesmo a acabar. E amanhã não há mais, como houve ontem. Queria agradecer, fazer uns agradecimentos antes de acabar mesmo ao CCB, à equipa fantástica que está daquele lado, mas também a todas as outras que estiveram aqui desde o início, que nos apoiaram e que quiseram que fizéssemos isto aqui. Isto que é Lisboa, somos todos de Lisboa, não é? Somos todos lisboetas, não é? Sempre. Eles sabem quem são, os que estão lá atrás, os que estão aqui. À Europa Criativa, ao Goethe Institute, o Instituto Alemão, à Visa Press, ao Senjor e à Leica, à Ordem dos Arquitetos de Lisboa e do Val do Tejo, à Rádio Belém, ao Why Not Soda, ao Grupo Valor do Tempo, que nos trouxe até aqui, à Dona Ajuda, que cedeu os móveis que estão lá fora e onde está a nossa exposição. E lá fora também podem encontrar os nossos livros e o nosso merchandising. E agora queria chamar aqui ao palco toda a gente que participou nesta mensagem ao vivo, neste Festival de Histórias Verdadeiras. Venham, venham, venham. Venham.
Venham. Queria chamar também a equipa da mensagem que está lá atrás. Catarina, Tatiana, ao Fred que está ali, à Raquel também, ao Ferreira Fernandes que há de estar aqui algures. Venham, sem eles nada disto era possível. Então, anda. Pronto, é difícil. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigada por nos ajudarem a fazer o que nós estamos a fazer. Se quiserem continuar a ajudar, há de haver aqui um QR Code que ainda não está, mas que onde podem, já esteve, pronto, agora já não está, podem contribuir em amensagem.pt. Foi um grande prazer mostrar-vos Lisboa, esta Lisboa que é de todos.